Em nossa jornada de fé, é essencial parar e refletir sobre como estamos vivendo, observando o que a Bíblia nos ensina sobre a importância de seguir o caminho de Cristo. A palavra de Deus nos traz orientações claras sobre atitudes e comportamentos que podem nos afastar da graça divina. Neste vídeo, vamos explorar 6 tipos de pessoas que, segundo a Bíblia, não alcançarão a salvação, refletindo sobre cada exemplo com humildade e o desejo sincero de nos alinharmos com a vontade de Deus. Vamos mergulhar nas Escrituras e entender as lições que o Senhor nos deixa para um caminho mais pleno e próximo dele. A Bíblia frequentemente destaca a distância entre os injustos e a presença de Deus. O Salmo 1, versículos 4 e 5 afirma: "Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos." Aqui, vemos que o Senhor alerta sobre aqueles que andam no caminho da iniquidade, deixando de lado os princípios de justiça e amor ao próximo. É um chamado para que todos nós busquemos retidão e honestidade em nossas ações, abandonando qualquer traço de injustiça. No Evangelho de Mateus, Jesus condena a hipocrisia dos líderes religiosos da época, mostrando como o ato de parecer justo, mas sem a prática genuína da fé, é reprovado aos olhos de Deus. Em Mateus 23, 27, ele diz: "Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia." O Senhor nos chama a sermos sinceros, tanto em nossa devoção quanto em nossa maneira de tratar o próximo, fugindo de qualquer tipo de duplicidade. A fé é o fundamento da vida cristã, e aqueles que se afastam dela não podem permanecer em comunhão com Deus. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, encontramos: "Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam." Essa passagem nos lembra que a fé não é apenas uma crença passiva, mas um compromisso vivo e constante com o Senhor. Em sua primeira carta, o apóstolo João faz um alerta claro sobre o apego ao mundo e seus valores, que podem desviar nossa atenção do propósito divino. Em 1 João 2, 15 a 17, ele declara: "Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele." Esse versículo nos exorta a refletir sobre nossas prioridades e os desejos que cultivamos, lembrando que o amor verdadeiro deve estar direcionado a Deus e aos valores que Ele nos ensina. A Bíblia nos ensina que a língua tem um poder tremendo e que devemos usá-la para construir, nunca para destruir. Em Apocalipse 21:8, encontramos uma advertência aos mentirosos e caluniadores. "Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte." Aqui, a palavra nos lembra da gravidade das palavras e ações que proferimos contra os outros, sublinhando a necessidade de viver com integridade. Por fim, a Bíblia fala claramente sobre os perigos de seguir os desejos da carne, deixando de lado os princípios de autocontrole e santidade. Em Gálatas 5:19 a 21, o apóstolo Paulo lista comportamentos que afastam a presença de Deus. "Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas." Essa passagem nos convida a viver no Espírito, controlando os desejos que nos afastam do Senhor e buscando uma vida de pureza e devoção. À medida que refletimos sobre esses 6 tipos de pessoas descritos na Bíblia, percebemos que todos somos chamados a um caminho de arrependimento e transformação. Essas advertências não têm o propósito de condenar,
mas de nos guiar a uma vida mais próxima de Deus, uma vida onde buscamos não apenas a salvação, mas um relacionamento profundo e verdadeiro com o Senhor. Que essas palavras inspirem a cada um de nós a cultivar o amor, a fé e a retidão, permitindo que o Espírito Santo nos transforme dia após dia. Que possamos buscar sempre o caminho estreito que leva à vida eterna.